capítulo 1. Quero ser objetivo e falar a vocês a última mensagem dessa conferência de aniversário dos jovens. O tema é Quem sou eu? E hoje à noite, quem sou eu, afinal? Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Pedimos tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Quem sou eu? Já se fez essa pergunta? Quem é você? É uma pergunta importante. E ela não é uma pergunta de cunho filosófico, não é esse o objetivo da pergunta, mas ela tem a ver com algo muito profundo que tem relação direta com a nossa existência. Os jeitos mais comuns das pessoas responderem a essa pergunta, quem sou eu, são os seguintes. Primeiro, pessoas que se definem pelo que fazem. Quem é você? Eu sou advogado, eu sou professor, eu sou uma dona de casa. As pessoas respondem à pergunta, quem é você? A partir daquilo que elas fazem. Mas há outros que respondem à pergunta, quem é você? A partir do seu desempenho. Pessoas que dizem, o meu casamento fracassou. É porque eu sou um fracasso. Eu já estou há muito tempo desempregado e não consigo um emprego. É porque eu não tenho uma formação adequada, eu não tenho uma competência esperada, eu acho que eu não sou mais adequado para as demandas do mercado de trabalho nesses dias. Então, essa pessoa acaba se definindo pelo que faz. Mas há outros que se definem também a partir da sua origem, de onde vieram, das suas raízes. É muito comum, na época de eleição, os políticos nos horários eleitorais gratuitos, que de gratuitos não tem nada, porque é a gente que paga. É muito comum nos discursos, eles nas campanhas falarem, eu vim da periferia, eu nasci numa família pobre, meu pai era de classe baixa, eu fui muito esforçado a vida toda em tentar subir na vida e, diante de muito esforço, cheguei aonde cheguei. Eu sou um lutador que venceu, que prevaleceu. Então, pessoas que se definem a partir da sua origem. Mas devemos responder à pergunta, quem sou eu, afinal, de uma outra forma, de uma outra maneira. E nós, como servos de Deus, precisamos responder à pergunta, quem sou eu, afinal, a partir daquilo que a Bíblia diz, a partir daquilo que Deus diz a respeito de nós. Uma outra maneira de perguntar, quem sou eu, é perguntar, quem sou eu na visão de Deus? Quem sou eu na opinião de Deus? Ou melhor ainda, quem Deus diz que eu sou? A nossa identidade, portanto, deve ser uma identidade bíblica. Porque o nosso coração é enganoso, a Bíblia assim diz. E diz também que se o nosso coração enganoso nos condena, maior é Deus que o nosso coração. Portanto, não é quem eu penso ser, não é quem eu digo ser, não é quem eu acho que sou, mas é quem Deus diz que eu sou.
É na palavra de Deus que eu tenho de acreditar. É naquilo que o Pai Celestial diz a respeito de mim que eu devo acreditar. É isso que de fato importa. Não é o que as pessoas dizem, não é o que o diabo diz, não é o que o mundo diz, não é o que o meu coração diz, mas é o que o meu Pai Celestial, mediante a sua palavra, diz. Pois bem, quem de fato é você? Quem é você, afinal? Em primeiro lugar, podemos responder: eu sou um salvo. Salvo. Sabe que ser salvo é melhor do que ser crente. Tem muito crente no inferno. Aliás, eu diria que todos os que estão no inferno hoje são crentes. Eles creem mais do que nós. Mas é um tipo de fé infrutífera. É um tipo de fé que não agrada a Deus, porque ela é aquela fé dos que creem porque viram, estão sofrendo no inferno, sabem que o inferno é real, sabem que Jesus é a única esperança, é o caminho, sabem, creem que é necessário que as igrejas façam missões, que o evangelho seja pregado, eles creem, mas esse tipo de fé não os leva a nada. Então, nesse aspecto, o inferno está completamente lotado de gente crente. Mas não há nenhum salvo no inferno. O lugar dos salvos, o destino dos salvos é o céu. Então, eu sou um salvo. Eu sou uma pessoa que vive em Cristo, como ouvimos nessa manhã a palavra de Deus. Paulo diz no versículo 1 aí, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. O salvo é uma pessoa que está em Cristo, que confia em Cristo, que vive por Cristo, que se submete a Cristo, cujo amor e a devoção é para Cristo, cuja razão de viver é apenas e tão somente Cristo. Essa expressão em Cristo e suas variações nas epístolas de Paulo são repetidas pelo menos 160 vezes. Isso porque Paulo gostava de afirmar, de asseverar, de proclamar que vida vitoriosa é a vida que se fia, que confia, que está postas, que se apoia em Cristo e somente em Cristo. O que significa estar unido a Cristo? O que significa ser salvo por Cristo? Quem está em Cristo significa que não está mais em Adão. Sabe que só há duas maneiras de Deus lidar com a humanidade. Uma é aqueles que estão em Adão e outra é aqueles que estão em Cristo. Os que estão em Adão, esses, estão debaixo daquele por quem o pecado entrou no mundo. Mas os que estão em Cristo estão firmados naquele por quem todo pecado é perdoado. Estão sobre aquele em quem a paz com Deus é garantida. Por isso a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem é você? Eu espero que você responda: eu sou um salvo pela fé em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 45, o mesmo Paulo diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, que é Cristo, porém, é espírito vivificante. Quem é você? Eu sei quem eu sou. Eu sou um salvo pela fé em Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, quem sou eu, afinal? Eu sou um salvo e eu sou um santo. Eu sou um santo. Ainda no verso 1 de Colossenses 1, Paulo diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos,
Paulo chamou aqueles crentes de santos. E essa é uma das palavras mais mal compreendidas pela cristandade. Porque convencionou-se pensar que santos são aqueles homens que viveram e andaram com Jesus e estão descritos na palavra de Deus. Então, São Pedro, São Paulo, São Tomé, Santo André, Santo Antônio, Santa Ana, Santa Maria. E essas pessoas foram santas. Mas não da maneira como nós entendemos e convencionamos ao longo dos séculos. Porque essas pessoas eram gente como eu e você. Tinham limitações como eu e você, viviam dramas como eu e você, mas essas pessoas colocaram a sua fé em Jesus e somente em Jesus e viveram a sua vida baseados em Cristo e naquilo que Ele ensinou. Então a verdade da palavra de Deus é a que diz que todo salvo por Cristo Jesus é santo. Então você, se crê em Cristo como seu Salvador, você é santo. Eu sou santo. Quem é você? Eu sou um santo. E por isso Paulo chamou aqueles crentes da igreja em Colossos de santos. Mas ele fez a mesma coisa com os crentes de Éfeso, capítulo 1, verso 1. A mesma coisa com os crentes de Filipos, capítulo 1, versículo 1. Até mesmo a igreja lá de Corinto, uma igreja problemática, uma igreja dividida, uma igreja carnal. Uma igreja envolvida com tanta confusão doutrinária e também moral. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 2, Paulo diz, a igreja de Deus em Corinto, àqueles que ele santificou por meio de Jesus Cristo, chamados por Deus para serem seu povo santo, junto com todos os que em toda a parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é você? Eu sou um salvo pela fé em Cristo. E eu sou santo. Santo na Bíblia não é uma pessoa que nunca erra. Mas santo na Bíblia é aquele que pertence a Deus. Porque a palavra santo na Bíblia tem o sentido de separado, tem sentido de alguém ou algo que é exclusivo de Deus. Eu pertenço a Deus, eu fui salvo pela fé em Jesus Cristo e tornei-me possessão de Deus por meio de Cristo Jesus. E é uma garantia de que eu pertenço a Deus. A palavra de Deus diz que o salvo por Cristo Jesus recebe o selo de Deus, a saber, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança, a garantia de que nós pertencemos a Deus e ninguém vai nos arrebatar das mãos do Senhor. Por isso, em Êxodo 19, verso 6, Deus diz a respeito de Israel, e por que não dizer a respeito do seu povo, a respeito de nós? Ele diz, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Então, esse povo de Deus pode dizer, eu sei quem eu sou o povo de Deus, um povo separado para andar com Deus, separado para viver por Deus, separado para viver para Deus, separado para louvar a Deus, separado para viver a sua vida dedicada ao Senhor. Quem é você? Diga, eu sou um salvo. Diga, eu sou um santo, mas diga também, eu sou parte. Porque Paulo diz, ainda no versículo 1, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Ele fala de fiéis irmãos em Cristo. Ele fala da igreja de Deus. Ele fala da família da fé. Quando lhe perguntarem, quem é você? Quando você se perguntar, quem sou eu? Diga, eu sou um salvo pela fé em Jesus. Diga, eu sou um santo, separado para Deus. E diga, eu sou parte da família de Deus.
Eu tenho uma família na fé, irmãos fiéis. E muitos cristãos hoje tendem a ver o seu cristianismo simplesmente como um relacionamento pessoal deles com Deus, e a vida cristã se resume a isso. Há muita gente com essa mentalidade, inclusive dizendo: eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso andar com os crentes, porque afinal de contas eu sou um cristão e eu vou viver a minha vida cristã, independentemente do ajuntamento, independentemente da igreja, de viver para Deus, de servir, de frutificar no meio do povo de Deus. Aonde é que isso está na Bíblia? Porque a igreja é a ideia de Deus. Jesus comprou a sua igreja com o seu sangue, e igreja não é tijolo, igreja não é prédio, igreja não é banco, igreja não é púlpito, igreja não é microfone. Esse templo recebe a igreja, esse templo recebe o povo de Deus, esse templo recebe a igreja por quem Cristo morreu. Eu sei que é um vício de linguagem, dizemos eu vou à igreja, mas é porque a gente não está pensando no que está dizendo. Quando nós dizemos eu vou à igreja, não está errado, o problema é a motivação, a gente se refere ao templo. Mas quando eu digo eu vou à igreja, eu estou dizendo eu vou ao ajuntamento, eu vou à assembleia, eu vou à reunião daqueles que são salvos pela fé em Cristo e são propriedade exclusiva do Senhor, ou seja, são santos. Eu sou um santo, eu sou um salvo, eu sou parte do povo de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. Eu faço parte daqueles a que são chamados irmãos fiéis. Quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma igreja local porque seja um hábito, mas é porque é a vontade de Deus, o ajuntamento dos santos. Eu fico preocupado com um crente que não tem vontade de congregar. Porque a doença espiritual é muito séria, ou essa pessoa nunca conheceu a Jesus de verdade. Porque eu digo isso desde que vim para essa igreja 19 anos atrás. Eu quero estar onde o povo de Deus está. Porque aonde o povo de Deus está, Deus está. E onde Deus está, coisas extraordinárias acontecem. Quem sou eu? Eu sou um salvo. Eu sou um santo. Eu sou parte. Mas também, eu sou peregrino. Porque o texto diz ainda no verso 1, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Interessante que Paulo diz irmãos em Cristo que estão em Colossos. Aqueles irmãos estavam em Cristo e em Colossos. Ou seja, eles viviam uma vida cristã naquela cidade. Eles residiam naquela cidade, mas a sua alma, o seu coração estava em Cristo. E essa é a nossa condição. Nós vivemos em São Paulo, mas a nossa vida está em Cristo. Nós vamos trabalhar na confiança em Cristo. Nós vamos visitar parentes no hospital com a nossa confiança em Cristo. Nós vamos resolver as nossas demandas com a nossa confiança em Cristo. Vivemos aqui, mas vivemos em Cristo. Somos peregrinos. E eu posso viver em Cristo vivendo em São Paulo, mas posso viver em Cristo vivendo em Bangladesh. Vivendo em qualquer cidade do interior do Brasil. Vivendo na América do Sul, em algum outro país, vivendo na América do Norte, na América Central, na Ásia, na África, na Europa, em qualquer lugar. Eu posso viver em determinado lugar, mas com certeza, em qualquer lugar da face da terra, onde eu me encontrar, estarei vivendo em Cristo.
Por isso que onde você trabalha, viva em Cristo. Por isso que na rua onde você mora, viva em Cristo. Por isso que na escola onde você estuda ou leciona, viva em Cristo, viva por Cristo, viva para Cristo. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Ou é brincadeira de igreja? Ou é brincadeirinha de crente? Não, nós não brincamos de crentes. Nós seguimos a Cristo. Nós olhamos para Cristo e por isso permanecemos firmes. Porque quem não olha para Cristo se desvia, quem não olha para Cristo desanima, quem não olha para Cristo se torna infrutífero. Mas nós estamos em Cristo e seremos assim em qualquer lugar aonde estivermos, vivendo naquele lugar e vivendo em Cristo. Sempre. É uma geografia terrena e uma geografia espiritual. É uma identidade terrena, habitantes de São Paulo, mas é também uma identidade espiritual, habitantes de São Paulo que vivem em Cristo. Por isso Pedro disse na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9 em diante, vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, eu gosto da versão que diz, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Acho linda essa expressão. E que diz, para que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, dos desejos desenfreados da carne. Em outras palavras, é isso, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, porque vivemos entre os gentios, vivemos entre pessoas que não conhecem verdadeiramente a Deus, mas vivemos em Cristo. E ele diz, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. Afinal, de fato, quem eu sou? Eu sou um salvo pela fé em Cristo Jesus. Eu sou um santo, propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou parte da família de Deus, da igreja de Jesus Cristo. E eu sou um peregrino neste mundo, vivendo em Cristo. Nós precisamos saber quem somos, irmãos. A nossa identidade é que vai dizer o que é que nós vamos falar ou não, fazer ou não, que decisões vamos tomar ou não, o nosso estilo de vida, qual será, as nossas prioridades, quais serão. É a nossa identidade firme e sólida, como eu gosto de dizer, uma personalidade segura de si em Deus, é que vai determinar o nosso estilo de vida. Quem é você, afinal? Eu não sou o que as minhas experiências positivas ou negativas dizem. Eu não sou mais ou menos, melhor ou pior por causa daquilo que eu conquistei ou não. Eu sou o que a Bíblia diz. Eu sou quem Deus diz. Eu sou alguém que, pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, tornou-se salvo, santo, parte do povo de Deus, peregrino neste mundo, mas não sem rumo. Eu sei para onde vou. Eu sei qual é o meu destino final. E por isso, eu vivo neste mundo de um jeito diferente. Amém ou não? Você podia curvar a sua cabeça e falar com Deus agora. Porque talvez o grande problema do povo de Deus hoje
é que muita gente no meio do povo de Deus não tem identidade. É religioso, é frequentador de igreja, é gastador de banco da igreja, do tempo da igreja. É só isso. Uma vida absolutamente perdida, que não sabe quem é, não se apropria disso e não vive a vida vitoriosa que Deus preparou para aqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo. Mas essa noite nós somos lembrados de quem somos e que a nossa vida, ela deve ser uma vida diferente, especial, porque nós somos de Jesus, salvos, santos, parte da família de Deus, peregrinos, caminhando para o céu. Há algum crente em Jesus aqui que quer ter um compromisso mais sério com Deus? Está disposto a abandonar certos pensamentos, certos valores que não são de Deus, mas da própria carne? Será que há algum crente em Cristo Jesus que está tomando decisões contundentes de agradar mais a Deus, de viver essa identidade segura de si em Deus e em sua palavra, que está rejeitando o que dizem a respeito de você e o que pensa você a respeito de você mesmo, mas que está se apropriando do que Deus diz a respeito de quem você é? Tem algum crente que precisa de oração? Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Na galeria, glória a Deus, amém. Louvado seja o Senhor. No coral, alguém assim? Amém, amém, amém. Graças a Deus. Você pela internet, crente em Jesus, você pode também escrever aí as decisões que você está tomando. Agora, alguém ainda me ouvindo, mas que não tem essa certeza, que não tem essa fé, que não tem essa salvação, não tem esse Senhor, mas você ouviu da necessidade de ser salvo, santo, parte do povo de Deus, peregrino que está indo para o céu, e você não tem certeza da sua salvação, mas quer entregar-se a Jesus Cristo nesta noite, faça um sinal, nós vamos orar por você. Eu não sou um crente em Jesus, mas eu entendi que Jesus é a única esperança, e eu entrego minha vida a Cristo agora. Faça um sinal, em nome de Jesus. Os crentes estão em oração. Levante sua mão, nós vamos orar por você. Isso não é religião, isso não é templo religioso, credo. Isso é Jesus Cristo, é dele que estou falando. Você quer entregar sua vida a Cristo, para perdão dos pecados, certeza de vida eterna? Levante sua mão, nós vamos orar. Alguém? Alguém assim? Se pela internet você está entendendo a vontade de Deus para a sua vida e você quer entregar sua vida a Cristo, escreva para nós, deixe-nos saber, nós vamos orar por você. Ó Deus, abençoa esses teus filhos, Senhor, que ergueram suas mãos. O Senhor os conhece, sabe as suas necessidades, as suas demandas. Eu sei que o Senhor quer abençoar, e eu sei que o Senhor vai abençoar, meu Deus. Que eles revistam-se cada dia mais dessa identidade, essa personalidade segura de si no Senhor. Possam, meu Pai, viver nesse mundo um estilo de vida absolutamente diferente, manifestando a luz, o brilho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em nome de quem oramos. Amém e amém.